Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos irmãos, Deus abençoe a tua vida. Você se considera uma pessoa organizada? Você acha que as coisas que Deus criou, você olha para a natureza, você vê uma organização? Muito bem, estaremos falando sobre isso neste capítulo. Que você venha ser prudente, ter uma organização como Deus é organizado, que você também seja, tá bom? Queridos, estamos na leitura do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo, tá bom? Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique junto até o final. Não esquece de dar o teu like, foi bênção para você. Cada like teu, YouTube entrega para 5 a 10 pessoas. O teu comentário é muito importante e compartilha com amigos e familiares. Assim, você está aí fazendo o reino de Deus ser divulgado, tá bom? Como eu disse, o assunto é organização daquilo que Deus te prosperou. Lembra? Lembra? Vamos voltar 2 capítulos antes aí? Deus, então, pega os filhos que eram escravos, o tornam livres e vão colocar eles na terra que mana leite e mel, e fala, olha, 11 tribos irão viver da herança da terra, mas uma tribo de Levi, a herança deles será eu mesmo, eu, Senhor, serei a herança deles, vão viver de mim, que são os levitas, que são os sacerdotes. E aí, então, esses que são empresários da terra, comerciantes, empregados, etc., etc., irão edificar e honrar o Senhor naquilo que o Senhor pede, para honrar ele com 10%. Ele deu tudo, ó, ele deu a terra, vamos lá no princípio, ele dá tudo e ele só pede 10%. Te dá vida, te dá saúde, te dá trabalho, saúde, inteligência, sabedoria e pede 10%. Então 10% é do sócio majoritário que te deu tudo, mas ele pede só 10%. E você com os 90 tem que ter a prudência para viver bem e ofertar e ser feliz. Vamos ver isso? Vamos lá? Quero ler com você aqui Mateus capítulo 7, tá bom? Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está sendo comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Não caiu, porque fora construída, edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será semelhante, né, ao homem insensato, né, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, verso 24 a 27. Percebe? Então, os dois homens ouviram. Duas pessoas ouviram. Uma ouviu e obedeceu, outra ouviu e fez de conta que não ouviu. Percebe? Então a questão é ouvir e obedecer e praticar. Você vai viver? Vai, mas vai viver como um insensato, né? Do jeito que conquista, perde. Percebe? Ó? Então, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quem pratica a palavra é prudente. Ouviu, mas não praticou, insensato. Então aí está construindo tudo sobre areia, de repente perde tudo, não é verdade? Os imprudentes estão sempre enfiando os pés pelas mãos e perdendo, né, o que se coloca nas mãos dele. Paulo, inclusive, diz que ele, como prudente construtor, lançou o alicerce correto na vida dos coríntios. 1 Coríntios 3,10. Eu e você precisamos aprender a prudência na administração do que o Senhor coloca em nossas mãos. Não seria bom para nós, tanto aqui quanto na eternidade, perder algo que o Senhor tenha colocado em nossas mãos por pura imprudência. O final da revelação de Deus para nós, escrita em Apocalipse, termina dizendo que reinaremos pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, versículo 5. Quando Jesus voltar, termina esse tempo presente e começa a eternidade propriamente dita, né, gente? E o que iremos fazer por toda a eternidade? Reinar, né?
como esposa de Jesus Cristo, reinaremos juntamente com ele de forma eterna. Então, tudo a gente está sendo preparado aqui, reina aqui, conforme Romanos 5,17. Reina aqui em vida. Então, se você já é prudente aqui, então Deus está vendo que você é uma pessoa que pratica e tem prudência aqui, você será prudente lá. Você governa bem aqui, com ele em vida, irá governar eternamente com ele lá, de forma organizada. Organizado aqui, está aprendendo a ser, para ser organizado lá, como ele é organizado. Né? Você colocaria alguém para administrar, reinar algo seu, sem que a pessoa tivesse capacidade para isso? Se você não faria isso, por que você acha que Deus vai fazer? De jeito maneira, né? Como diz o mineiro. Faz parte do plano divino da prosperidade para seus filhos, ensiná-los a administrar a prosperidade. Dessa forma, o Senhor estará nos preparando para reinarmos juntamente com Cristo eternidade afora. O Senhor disse claramente que não aprendemos a administrar as coisas menos importantes, riquezas do tempo presente, né? Deus colocará em nossas mãos as mais importantes, riquezas dos céus. Lucas 16, versículo 10 e 11. Veja que os recursos que Deus colocará nas nossas mãos fazem parte do treinamento divino, né? Para preparar a gente para reinar. Por isso, Deus coloca em todo do dinheiro e riquezas neste mundo em sua mão e uma parte de volta. Ele dá a você 10%, ele dá a gente, né, 100% e pede 10% de volta. Ele não poderia já ficar com os 10%, não é verdade? Ao invés de dar tudo para a gente? Ele já não poderia retirar os 10% antes? Mas não é assim. Por quê? Ele quer ver o nosso caráter de fidelidade. Né? Mesma coisa, ele colocando na tua mão algo para governar no eterno. Como é que vai ser? Se você não for fiel, o prejuízo vai ser grande na eternidade. Também a árvore que Deus colocou no meio do jardim para Adão e Eva não mexer. Bendita árvore. Deus podia não colocar essa árvore lá, mas colocou para ver o quê? A fidelidade. Mas o homem não foi fiel, pronto, final, não foi fiel. Então, Deus quer ver a nossa fidelidade, entende? Ou você quer ficar fora do reino para toda a eternidade? Então, aprenda com a história de Adão e Eva, aprenda com os tombos que você já teve, a ser fiel a partir de hoje. A questão é que, além da fidelidade no devolver o dízimo, Deus deixou 90% em nossas mãos para nós administrarmos, né? A administração desses 90% é também um treinamento para reinarmos com Jesus. E caso sejamos aprovados nessa administração, além de estarmos preparados para a eternidade, receberemos nessa terra mais prosperidade. Afinal, tudo que se administra como os céus administra, multiplica de forma milagrosa. Quero falar de novo da viúva que Elias foi lá na casa dela. Faltou 3 anos? Comida para todos ali? Não faltou, porque o que é do céu multiplica. Quando você honra, há multiplicação. O céu tem poder para multiplicar, o governo de Deus, tudo é dele. Ele faz acontecer. Então, existem 3 princípios de administração celestial. Organização, né? Eita glória! Você já reparou que tudo na natureza é bem organizado e conectado? Como a natureza é uma obra divina, isso significa que Deus é organizado e conectado. Como eu e você caminhamos para sermos como o Senhor, então seja organizado e conectado em suas finanças. Separe em partes, onde você aplicará os 90% que Deus colocou em suas mãos. Vai uma sugestão aí, ó. Primeira parte, tá bom? Manutenção pessoal, né? Coisas como aluguel, água, luz, telefone, comida, diversão, né? A seu gosto, reserva, né? Coisas fora da normalidade, uma doença, você tem uma reserva ali que você fez, e investimentos, onde você pode ter um retorno financeiro. Dividir os 90% nessas 4 partes. Lembrando que aí também está a sua oferta, né? Porque o 10% é do Senhor, ficou 90% com você. Não é verdade? Então, defina os percentuais que você usará para cada parte. Vou lhe fazer uma sugestão desses percentuais, né?
Na parte da manutenção pessoal, use no máximo 60% do que você tiver na sua mão. Estabeleça 10% para a diversão, na parte reserva outros 10% e deixe pelo menos 20% para investimento. Falar em 20% foi o que José pediu para Faraó da ordem e ali ordenou a todos os fazendeiros guardar 20%. Olha aí. Depois de definir isso, ajuste a sua vida para se enquadrar nisso. Se for necessário mudar roupa, comida, casa, diversão, seja o que for, ajuste. O que você não pode viver, irmão, é você tendo uma renda de X e gastar 2X. Você tem que se ajustar para poder fazer essa administração. Aumenta a tua renda. Não é? Troca de profissão. Pastor, eu amo, na verdade, tal coisa. Então vai para lá. Aquilo que você ama, você vai avançar, que a herança que Deus te deu, aquele dom, às vezes você nem está no dom que Deus te deu. Não é verdade? Então fica aí, fica a sugestão, nunca é tarde. Deus chamou Abraão com 75 anos, Moisés tinha 80 quando começou. Percebe? Jesus começou com 30 o ministério dele. Então, talvez, meu amado, você está gastando, está virando um saco sem fundo, porque você quer manter uma vida que não dá. Então, às vezes, tem que rever e ouvir a voz do Senhor. Está aí batendo em ponta de prego? Não, muda. Muda de cidade se for preciso. Escuta a voz do Senhor. Escuta a voz de Deus. Deixa o Espírito Santo te levar a essa boa administração. Do jeito que está, você está vendo que não está legal, mas por que você está insistindo? É por causa de parente? É por causa de filho? É por causa do quê? Entende? Seu filho casou, tem a vida dele. Ele também precisa ser um bom administrador, que ele espelhe em você. Agora, se ele está ruim, você também está ruim. Um envolvendo, está tudo ruim. Um não vai ajudar o outro. Tudo mau exemplo. Então está na hora de dar uma guinada. Precisa. Porque, pastor, eu estou há muitos anos assim, então está na hora de dar uma mudança. Está na hora de você conseguir os 90% que fica na tua mão, você fazer uma boa gestão. Tá bom? Afinal de contas, todo mundo envelhece, né? E como é que vai ser você na velhice, sem força para trabalhar, pagando aluguel? Não é? Então está na hora de tomar decisões que pode doer na carne, mas que depois de 1 ano, 2, 3 anos, todos vão te agradecer a decisão que você tomou no Senhor. Porque o Senhor quer a tua prosperidade, o Pai quer a nossa prosperidade. Mas não fica aí fazendo a mesma coisa achando que vai colher coisa diferente. Não, não vai. Bom, vamos lá. Viva no limite da terra que Deus te deu. O apóstolo Paulo diz que nossa oferta precisa ser conforme as nossas posses. Isso serve também para os gastos dos 90%. Né? Então, lembra que eu falei da viúva? Quando era pobre, a oferta dela, aquele bolo último, foi pequenininho. Agora que ela tinha abundância na casa dela, o bolo já seria grande. Então, a tua generosidade tem que acompanhar a sua prosperidade. Entende? Você está num trabalho que você não tem nem recurso para ofertar? Então, você precisa tomar algumas decisões. Sabe? Trabalhar pouco e ganhar muito, ser feliz, ter saúde, ter bem-estar, dormir bem. Avalia isso, tá bom? Quando eu vivo um estilo de vida além das minhas posses, isso é uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde ela explodirá. Ou seja, né, tá tendo uma vida que não condiz com a realidade. Não pode, né? Não pode. Isso é mentira. Já está por trás aí o diabo engambelando, né? Então o mamão, que é o bicho das riquezas, fica te iludindo com as riquezas, você finge ter uma vida de riquezas e não está avançando, não está prosperando na realidade. Então muda isso. Esse mundo que jaz no maligno, não é? Primeira carta de João 5,19, o incentiva e te dá todos os instrumentos para que você viva além de suas posses. É propaganda, é um marketing pesado. Hoje celular, né, não é? Você pensou numa coisa, falou, já aparece. 50 vezes, você vai lá e faz. Só que você já está estourado. O problema é que ao usar esses instrumentos, depois você se torna escravo das finanças. E Deus não quer você escravo. Veja os exemplos atrativos para você sair dos limites da sua terra. Cheque especial, empréstimos facilitados, cartão de crédito, compras a prazo, com prestações que cabem no seu bolso, por aí vai. Então, cuidado, não entra nessa latada aí não, vigia, muito cuidado, tá bom? Caso a sua vida esteja bem apertada, ore a Deus para que a prospere mais.
mas jamais vá além do que ele já te deu. Não dá um passo maior que a perna. Isso é óbvio, né? Olha, eu conheço muita gente que aumenta a renda sendo motorista de aplicativo. A pessoa leva a sério, sabe? Olha, hoje eu vou fazer tantos reais aqui. Eu preciso 2 vezes na semana fazer tantos reais de motorista de aplicativo. A pessoa sai de casa e só volta na hora que ele faz. Quer dizer, ele administra, ele está governando os 90% que Deus dá para ele. Então, ao invés de ficar murmurando, falar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho, sabe, esse espírito que Deus não gosta. A pessoa ela está sendo escrava de mamão, escrava de si mesmo, escrava das riquezas, das circunstâncias e não avança. Então, ao invés de ir lá e plantar, ela fica olhando para tudo e murmurando. Não consegue fazer algo diferente. É por isso que o Espírito Santo vai te dar clareza. Por isso a importância dessa restituição financeira. Não vai acontecer assim. Nós, conectados com Deus, temos total responsabilidade naquilo que acontece. Não vai acontecer nada na tua vida se não tiver o agir humano. Sabe? Alguém que leva o teu currículo numa empresa, alguém que te indica, um amigo que você encontra e trabalha com uma coisa que você trabalha e vai te ajudar. Tem que haver essa conexão humana e divina. Começa então orando e pedindo para Deus clareza. Não fica fazendo a mesma coisa esperando colher coisa diferente. Passadinha, entradinha, a mesma coisa. Não vai mudar. Você vê quantas coisas modernizaram? Eu creio que você usou o telefone público com ficha. Você vê telefone público hoje? Muito raro. Muito difícil. Essa semana eu vi, aqui no Shopping Campinas tem. Mas não é ficha, é cartão. Mas tem. Fui usar o banheiro lá do Poupa Tempo, lá tem. Percebe? Então, modernizou, gente. Hoje você tem um escritório ambulante no seu bolso. Você vive negociando, você vive aplicando, você vive vendendo com celular. Está tudo na sua mão. É necessário modernizar. É necessário deixar, peraí, isso que eu estou fazendo já está ultrapassado. Eu preciso avançar, aprimorar, melhorar, atender melhor. As pessoas são mais exigentes hoje. Seu serviço não pode mais ser aquele, tem que ser uma coisa limpinha, organizada, né? Enfim, tudo melhorou. Pós-pandemia, então, onde as pessoas conheceram o que é compra pela internet, quantas pessoas estão vivendo disso? Quantas pessoas estão vivendo? Né? Outro dia eu perguntei para o entregador, né, que veio trazer uma mercadoria em casa. Olha, desculpa a pergunta, eu vejo que você é um jovem e tal. Você trabalha o dia inteiro? Eu trabalho o dia inteiro fazendo entrega. E quanto que você ganha, vai, por baixo? Por baixo uns 4 mil reais fazendo entrega. Percebe? A pessoa tem um carro e não faz entrega. Ela tem um carro e fica o dia inteiro em casa olhando para as nuvens reclamando da vida. Mas se ela pegar esse carro dela e colocar para trabalhar ou como motorista de aplicativo, ou vai num Mercado Livre, ou vai num Lalamove, sei lá onde que vai. Estou falando os nomes aqui que às vezes não tem nada a ver. Mas vai numa grande logística aí de internet e se associa, de repente você vai começar com o teu carro, quando vê você está comprando uma van, você toma um gosto. Quando vê você está com uma equipe de entrega. Por quê? Você agiu na direção do Senhor. Não ficou murmurando, reclamando da vida. Não. Será que Deus tem filhos prediletos? De jeito maneira. Não é isso que você está aprendendo aqui. Bom, ande com quem é ajustado. Como eu disse no início, nosso Deus é organizado e conectado. Então, além de organizado, conecte-se com quem também é. Você anda com uma pessoa toda desregulada. Seu relacionamento é só com uma pessoa cabisbaixa, que só olha para trás. Tudo desorganizado, tudo sujo, bagunçado, tudo quebrado. Você vai ficar igual, meu irmão. Ande com pessoas que te levam ao próximo nível. Ande com pessoas que têm uma visão maior que a tua, que possa te ensinar. Ande com pessoas que te levam ao próximo nível, não que faça você ir para trás. Fica a dica aí. Esses 3 princípios disponibilizados acima definem uma pessoa prudente.
A prudência, como diz o texto no início do capítulo, nos leva a fazer a casa na rocha. A casa na rocha não se perde em meio às tempestades pelas quais nós vamos passar. E pode ter certeza que as tempestades virão. Todos passam por tempestade. Todos passam. Todos serão testados pelo mamão. Lembra o teste da riqueza, o teste do dinheiro? Todos serão testados. Eita, mas tá dando trabalho esse óculos, né, gente? Infelizmente, para os não prudentes, eles sempre estão recomeçando em função da casa cair. Sabe, fica bom por um tempo, depois você olha a pessoa, já está lá embaixo de novo, nunca está bem. Você não precisa disso, basta seguir o estilo de administração divina. Sabia que às vezes a pessoa abriu uma MEI, né? E ela está pagando lá em INSS, enfim, pelo menos um salário mínimo ela tem de resguardo. Mas você acredita que gente não paga nem isso, nem para ter um salário mínimo? Se sofrer um acidente, vai ficar à mercê, que a esposa não trabalha, não tem mais ninguém que possa socorrer. O que vai ser dessa vida? O que vai ser? Imagina a situação aí, se você está nesse caso, que não paga o INSS, e você sofre um acidente e fica em cima da cama. O que vai ser da sua casa se só você trabalha aí? Você vai viver do quê? Fala para mim. As pessoas ajudam no começo e depois no segundo mês. Ninguém ajuda. Todo mundo tem sua vida. Irmão, organize a tua vida. Organiza. Honra o teu sócio majoritário com os 10% e com os 90% organiza. Faz a sua listinha aí conforme você viu aqui. Organiza a sua vida a partir de hoje. Tá? Para ter essa restituição financeira, senão não vai ter. Como é que Deus vai entregar na tua mão tudo bagunçado? Você vai perder tudo de novo. Entende? Infelizmente, para os não prudentes, eles sempre estão recomeçando, né? Já falei. O estilo de vida prudente, além de nos dar uma sólida prosperidade, também abre caminho para recebermos todos os bens das verdadeiras riquezas que o Senhor tem para nos dar na eternidade e assim reinarmos com Ele para todo sempre. Glória a Deus, percebe? É sempre assim, a visão do Pai é nos preparar para o eterno, porque aqui fica tudo, fica casa, carro, dinheiro, investimento, fica tudo. Mas aquilo que ele aprendeu, aliás, o que ele aprendeu, digamos assim, né? Você como filho mostrou para o pai que você é fiel, então fiel aqui, fiel lá, ama aqui, ama lá, entende? Leal aqui, leal lá, então é uma escola aqui, para viver lá. Compreende isso, né? Já compreendeu isso. Tudo se trata do eterno, porque aqui é muito passageiro. Então, se isso entrar no seu coração, você entender que você está sendo preparado para o eterno, você vai mudar o teu jeito de ser. Você vai parar de ser essa pessoa do aqui e agora. Você vai ter uma mentalidade de Cristo, atitudes de Cristo. Então, você vai avançar para multiplicar. Não tem para ninguém. Tá? Está sendo preparado para lá. Lucas 12, 42 a 44. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E aí, vamos andar com prudência? Jesus confiar aqui os bens na minha mão, na sua mão, porque ele está vendo para confiar lá. É muito claro, Romanos 5,17. Vamos, a partir do instante que somos justificados por ele, reinamos com ele aqui. O que é reinar com Cristo? O que é ser um embaixador de Cristo? É muito poderoso isso. Olha, dá para ficar uma hora falando isso aqui. Então você tem que entender que você representa um reino. Você é um filho, lembra? Que saiu do Egito, do mundo, da escravidão, para ser um filho amado, cheio de graça, favorecido. Mas precisa ter organização com o que fica na tua mão. Até hoje foi tudo bagunçado? Esquece. Começa hoje, então, a ser organizado. Entende? Vamos fazer a confissão? Vamos lá? Declara aí comigo. Declara aí comigo. Eu declaro que sou um mordomo fiel e prudente. Declara isso.
Eu construo minha vida financeira sobre a rocha da palavra de Deus, administrando os 90% com organização. Declara isso. Sabedoria, organização, sabedoria e conhecimento. As três coisas. Lembra? Preparando-me para reinar com Cristo, no aqui e agora e no eterno. Amém, queridos? Vamos orar? Olha, foi bênção para a tua vida? Não esquece de dar o like, senão você esquece, assiste tudo e esquece de dar o joinha. Dá o like, faça o teu comentário, compartilha com amigos e familiares, vai ser bênção para eles, foi para você, tá bom? Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, Pai amado e poderoso, somos filhos amados, agraciados, favorecidos pela tua graça. Porém, cabe a nós termos a boa gestão, como o Senhor é bom gestor de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, que os 90% que fica em nossas mãos, que venhamos ser bons administradores, organizadores, conectados com o Senhor, para que hoje organizados sejamos aprovados para a organização do eterno, daquilo que iremos reinar no futuro com Cristo, como a esposa do Senhor, a noiva linda do Senhor, que irá reinar eternamente com o Senhor. Eita glória, que poder, que precioso saber que não somos daqui, que somos do eterno. Nos ensina, Senhor, e que prospere os teus filhos hoje, que haja essa restituição financeira e que a partir de hoje todos venham ser prudentes e organizados, administrando bem os 90%, porque os 10% pertencem a ti, nosso sócio majoritário. Bendito seja o Senhor. Faça, ó meu Deus, os teus filhos prosperarem. Todos que estão me assistindo agora, prospere-os e que eles venham ter essa boa organização. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais um capítulo. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ficar juntos? Assiste essa série. Olha, lembrando que os 2 primeiros vídeos aí no YouTube, o vídeo 1 e o número 2, tá no link do ao vivo, tá bom? Todos os outros estão aí no link dos vídeos, né, que são os gravados. Os 2 primeiros eu fiz ao vivo. Então, o número 1 e 2 está lá no ao vivo. Você entra aí no meu canal, né? E está lá no ao vivo o número 1 e o número 2. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo. Até mais.